Olá! Pessoas físicas e jurídicas já podem enviar declarações do Imposto de Renda 2017 para a Receita Federal. O prazo termina no dia 28 de abril. A Receita espera receber 28 milhões e 300 mil declarações relativas ao ano base 2016. E este ano temos algumas novidades para o contribuinte pessoa física. Então, o contador Alexandre Andrade, diretor do painel financeiro, comenta cada uma delas para a gente. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo à Conexão. Obrigada pela presença. Alexandre, uma das novidades deste ano é a obrigatoriedade do CPF para dependentes a partir dos 12 anos. Por que essa mudança? Então, a Receita, dos grandes problemas de malha fina é o casal cometer o erro de colocar o filho como dependente nas duas declarações. Então, eles diminuíram ainda mais a exigência de obrigatoriedade de CPF para 12 anos, até o ano passado eram 14 anos, para diminuir essa margem de erro. Esse é o objetivo e vale a pena o pessoal ficar atento a isso, porque em tese você consegue tirar o CPF pela internet. Porém, para tirar pela internet é necessário ter o título de eleitor. E normalmente uma criança de 12 anos não tem, então vai ter que ser presencial ou na agência da Caixa Econômica, do Banco do Brasil ou nos Correios, e aí precisa comparecer lá, portando ou o documento de identidade desse dependente, ou a certidão de nascimento e a identidade do CPF comprovando lá a paternidade ou a responsabilidade por esse menor. Então, atenção, pessoas que estão nos assistindo que tenham filhos a partir dos 12 anos e devem declarar o imposto de renda, o CPF do seu filho este ano é obrigatório. Outra mudança é a questão do preenchimento, da declaração, que o programa está com a atualização automática. Isso, ele tem umas novidades ali tecnológicas para facilitar a vida do contribuinte, Uma delas é a atualização de versão. Era muito comum, você fazia ali, principalmente o pessoal que se antecipa, faz numa versão e aí a Receita detecta qualquer falha e ela fazia então uma nova versão e aí quando você ia gravar e transmitir que você descobria que precisava voltar lá, baixar uma nova versão, atualizar para fazer a entrega. Agora não. Quando você já aciona o programa, ele já verifica automaticamente nos servidores da Receita. Se houver uma versão, ele automaticamente faz essa atualização. E o tal do ReceitaNet, então, que era o programa de transmissão da declaração, também foi eliminado. Ele agora está, na verdade, incorporado ao programa gerador da própria declaração. Então, você não precisa baixar o ReceitaNet para transmitir. O próprio programa IRPF 2017 já faz essa transmissão. Muito bom, uma facilidade a mais aí para os contribuintes. Agora, houve um aumento da faixa de rendimentos tributáveis. O que isso significa, Alexandre? Na verdade, assim, ele se manteve, A gente é obrigatório a entrega da declaração, sempre bom lembrar, para os residentes e domiciliados no Brasil, que receberam rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Essa é a principal regra, mas não é a única. É importante que os contribuintes fiquem atentos, Larissa, porque há outras regrinhas. Por exemplo, muitas vezes o contribuinte não recebeu rendimento tributável nesse limite, mas se ele recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, que é o caso típico de doações, heranças, aplicações financeiras, e se o somatório desses rendimentos ultrapassar os R$40 mil por ano, ele também está obrigado, mesmo não tendo tido rendimento tributável. Uma outra regrinha também que é importante você ficar atento é se você teve a posse ou a propriedade de bens que superem R$300 mil. Você também está obrigado à entrega. Então, outra importante, tem acontecido bastante, o pessoal usando o benefício da venda do imóvel residencial para aquisição de um outro naquele prazo de 180 dias. Se o contribuinte fez uso deste benefício, ele também fica obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Rendimento de pessoas aposentadas, como ele entra na declaração? Muito bem, uma boa pergunta essa, porque é muito comum os aposentados terem mais de uma aposentadoria. Então, é importante dizer que o aposentado que tenha 65 anos ou mais, ele tem lá, no limite da isenção da tabela, que dá R$ 1.908 por mês e uns quebradinhos, e aí isso somado por ano dá 22 mil e pouco,
ele está isento desta faixa. Então, se ele recebe uma aposentadoria, por exemplo, de R$3.000, ele está isento até essa faixa. O que ultrapassa é tributável. E se ele tem mais de uma aposentadoria, uma delas, tudo que ultrapassar esse limite é tributável, né? Então, é um erro muito comum a pessoa declarar mais de uma aposentadoria como isento. Embora, já há cerca de 2 anos, o próprio sistema tem feito essa crítica e apresentando como erro, não deixando transmitir se o contribuinte preencher aquela linha, ultrapassando aquele limite de isenção. E o que são as despesas dedutíveis e as não dedutíveis, Alexandre, para quem ainda tem dúvida do que é possível declarar ou não? Tá. Acho que é muito importante dizer uma regra geral, que as pessoas desconhecem, né? Todo pagamento efetuado para pessoa física é obrigatoriamente declarável, seja ele dedutível ou não. Por que é importante saber isso? Porque se você fizer o pagamento de uma pessoa física, vamos supor que eu contratei um marceneiro para fazer uns móveis na minha casa e ele vai prestar o serviço como pessoa física. Obviamente que um gasto com obra de marcenaria não é dedutível, mas eu sou obrigado a declarar por estar fazendo aquele pagamento a uma pessoa física. Que risco eu corro? Caso eu não declare, não informe, e a Receita venha descobrir que eu efetuei aquele pagamento e não declarei, eu estou sujeito a uma multa de 20% sobre o valor pago. Então a regra geral é, todo pagamento à pessoa física eu tenho que informar, e todo pagamento para pessoa jurídica, somente aquilo que é dedutível. Então, se eu faço pagamento para empresas, só o que for dedutível. E quais são essas deduções? As principais, gasto com educação, embora limitados, né? Tem uma limitação por titular e dependente de R$ 3.561 por ano, então tudo que você paga além disso não é dedutível. Despesas médicas, e aí vale profissionais, né? Médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil e no exterior. Plano de saúde, esse só no Brasil. Essas são as principais deduções. Uma importante e que às vezes faz bastante diferença é a contribuição previdenciária patronal para quem é empregador doméstico. Por quê? Porque o valor que você paga da previdência social, né, sobre o salário da tua empregada doméstica limitado a um salário mínimo por mês, ele não deduz da base de cálculo do imposto, ele deduz diretamente do imposto. Então é uma dedução bastante importante que às vezes as pessoas esquecem de lançar. E aí pelo guia do e-social você consegue fazer essa declaração, pegar esse valor hoje está mais fácil ainda, né? Você tirar lá o extrato do e-social para declarar os valores corretamente. Alexandre, esse ano a gente tem aí então a possibilidade de saque das contas inativas do FGTS. Isso começou agora em 2017, não entra nas declarações deste ano. Não entra. Eles vão entrar na declaração lá de 2018, relativa a 2017, mas é importante dizer o seguinte, saque do FGTS é rendimento isento e não tributável. Então você vai declarar lá em 2018, na tua declaração, na fichinha de rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, a gente falou de aposentadoria. Quem possui, por exemplo, planos de previdência privada, né, individual, isso é dedutível? É dedutível, só que a pessoa tem que prestar atenção em 2 detalhes. Primeiro, eu pago previdência privada minha, né? Eu sou o titular da declaração. Ela só é dedutível se eu também contribuir para a previdência oficial. E para os meus dependentes, eu posso deduzir também? Posso. Porém, se eu também tiver um dependente acima de 16 anos, com 16 anos ou mais, também é necessário, para ser dedutível, que esse meu dependente com 16 anos ou mais também contribua para a Previdência Oficial. Alexandre, as dúvidas são muitas, a gente poderia passar aqui, acho que 1 hora, tirando todas as dúvidas sobre imposto de renda, mas os minutinhos aí estão acabando rapidamente. Quem cai na malha fina? Olha só, assim, tem alguns erros clássicos, né? A Receita hoje se baseia basicamente em cruzamento de informações. Então, casos típicos, vendeu um imóvel e esquece de declarar. O cartório, ele entrega uma declaração chamada DOI. Então, a Receita fica sabendo das transações imobiliárias. Então, perdão, vendeu o imóvel, tem que declarar.
cuidado com as fontes pagadoras, aluguel, né? Tem os aluguéis, tem as aposentadorias, não esquecer de informar nenhuma, porque a Receita vai cruzar. Despesa médica, é importante ter o recibo, identificar bem, principalmente o profissional, o CPF, tem que ter o recibo, a especificidade profissional dele no órgão de registro, seja no CRM, no CRP. Então, é ter cuidado com esses cruzamentos. Dependentes, a gente falou no início, né? O cuidado de, se eu declaro meu filho na minha declaração, minha esposa não pode declarar na declaração dela. O dependente só pode entrar em uma das declarações. E outra coisa é a inteligência fiscal, né? A Receita está usando muito sinal exterior de riqueza, variação patrimonial incompatível com a renda. Há diversas reportagens, o pessoal deve estar vendo por aí. A Receita olhando rede social. Já estamos chegando nesse nível, né? O pessoal, vamos dizer, demonstrando riqueza com uma renda incompatível. Até isso hoje as plataformas digitais contam também como prova nesses casos. Exatamente. Muito bom, Alexandre, excelente dica. Eu vou colocar rapidamente para você que está em casa, então, o site da Receita. A gente vai colocar aí na tela para você, receita.fazenda.gov.br, para você esclarecer outras dúvidas, para você pegar informações então sobre a declaração do imposto de renda de 2017, e a gente vai colocar também o site aqui da empresa, do escritório do Alexandre, tá aí na tela para você, ocfinformatica.com.br. Pode ser, chega lá. Chega lá, acha. esse te acha. Esse é outro, perdão então, Alexandre, mas por ali a gente acha o link. Acha. Tá ótimo. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. O prazer foi todo nosso. Olha, na próxima entrada do Conexão Futura vamos falar sobre a força e a versatilidade do artesanato brasileiro. A gente volta já já.